Bom dia, sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos acabar de corrigir os exercícios do capítulo 6, vamos corrigir as atividades finais e também relembrando, e vamos começar a falar do capítulo 7, que aborda as formas nominais do verbo, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou pedir que vocês abram a apostila de vocês na página 466 para finalizarmos a correção dos exercícios do capítulo 6. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos fazer a correção dos exercícios das atividades finais do capítulo 6, página 466. Antes, vamos fazer a leitura da história e quadrinhos que está aí, para que possamos responder as questões 1, 2, tá? Vamos lá? Horácio, autoria de Maurício de Souza. Ora, onde já se viu? Como é que o profetossauro diz uma coisa dessas? Que um dia nossa raça pode se extinguir, que não vai sobrar um de nós na face da terra? Pense um pouquinho, Horácio. Nós, os répteis, dominamos esse planeta nos últimos 160 milhões de anos. Estamos espalhados em cada cantinho da terra. Somos a raça mais poderosa, numerosa e resistente que jamais surgiu. Dá para acreditar que alguma coisa possa nos ameaçar? Então, Horácio, dá uma olhada em volta. No último quadro, temos aí vários dinossauros enfurecidos, se enfrentando, brigando uns com os outros, e Horácio diz: Você quer mesmo saber? Então, vamos lá. Na questão de número 1, diz assim: segundo o texto, qual teria sido a causa da extinção dos dinossauros? E aí? Segundo o texto, e até pelo último quadro mesmo, né? Nós podemos ver que a falta de capacidade da espécie em administrar conflitos, vocês observem que no último quadro há aí dinossauros brigando, os restos mortais no chão, eles se enfrentando, né? Eles não conseguiram realmente administrar o conflito entre eles. Então, com base na história, a causa da extinção foi a falta de capacidade da espécie em administrar os conflitos. Número 2. A personificação é um recurso próprio dos textos artísticos. Usam-se animais e seres inanimados para representar atitudes humanas. O gênero textual fábula trabalha muito com essa figura de linguagem personificação. Personificação é uma figura de linguagem que faz com que objetos, bichos tenham atitudes que são características humanas. Vocês observem que na fábula a formiga fala, a formiga canta, né? Que são atitudes, na verdade, de seres humanos. Então, personificação é isso, é você dar características a objetos, a seres inanimados que são características de humanos. Discuta com seus colegas que crítica se faz por meio dos dinossauros. E aí, com base nesse quadrinho, qual foi a crítica apresentada? O que vocês acreditam? O que vocês acham? Observem que nós temos aí o amigo do Horácio, né, duvidando da possibilidade da extinção dos seres, da espécie deles, mas no último quadro, mais uma vez, né, o último quadro é um quadro bem sugestivo, ele mostra aí que eles não estão se entendendo, né, entre eles mesmos, e isso não é legal. A ideia de que a cooperação é essencial para a sua vida, para a nossa vida, é um dos assuntos discutidos aí nesse quadrinho, né? Como é que a gente vai viver se a gente não se entende, se a gente não se esforça para entender o outro? Então, é essencial a cooperação, o entendimento do outro, para que haja o quê? Para que haja paz, para que os resultados sejam satisfatórios, para que a sociedade consiga viver bem. Caso contrário, caso não haja esse entendimento,
essa cooperação, o que ocorre? A destruição, né, da própria sociedade, gerando aí guerras e desacordos. Beleza? Na questão de número 3, o colega de Horácio está zangado com uma profecia. Vamos voltar lá no quadro. Ora, onde já se viu? Como é que o profetossauro diz uma coisa dessas? E aí, que profecia foi essa? A profecia de que os dinossauros desapareceriam da Terra. Ele está inconformadíssimo com isso. Número 4. Se a profecia já foi anunciada, por que a personagem emprega o verbo dizer no presente? Por que vocês acreditam nisso? Por que ele usa o verbo dizer no presente? Porque configura uma ação habitual, significa que ele vive dizendo, está sempre dizendo alguma coisa, tá? Por isso está no presente, é uma ação habitual. Vamos para 5. Na 5, nós temos aí um quadro com uma atividade que nós já fizemos no capítulo anterior. Nós temos frases, nessas frases temos verbos destacados, e desses verbos que estão destacados, vocês precisam dizer qual o tempo verbal, qual o modo, qual é a pessoa, se é primeira, segunda, terceira pessoa, e o número, se é singular ou plural, tá? Então, vamos na primeira. Letra A. Por que o profeta disse isso? Que tempo verbal? Disse pretérito perfeito, passado. Que modo? Indicativo. Terceira pessoa, porque eu posso substituir a palavra profeta por ele. Ele é terceira pessoa do singular. No que diz respeito a modo, todas as frases pertencem ao modo indicativo. Por quê? O nosso capítulo fala do modo indicativo, tá? Letra B. Nossa raça pode extinguir-se. Então, pode estar em que tempo verbal? Presente. Indicativo. Terceira pessoa do singular, porque eu posso substituir nossa raça por ela. Ela é terceira pessoa do singular. Então, na hora da dúvida, tentem substituir o sujeito da oração, o sujeito da frase, por um dos pronomes pessoais, para você descobrir qual é a que pessoa pertence. Dominamos o planeta há 100 milhões de anos. Dominamos. Quem dominamos? Nós. Nós é a primeira pessoa do plural. E dominamos está no presente. Pelo contexto do que está sendo dito, entendemos que está no presente. Reforçando que o modo de todos é indicativo. Letra D. Que perigos nos ameaçariam? Então, ameaçariam está no auriam. Lembra que nós falamos na aula passada que seria, iriam, pertence ao futuro do pretérito. Então, que perigos nos? Então, perigos pode ser substituído por eles, que é a terceira pessoa do plural. E finalizando esse quadro, temos: somos a raça mais poderosa da Terra. Quem somos? Nós somos. Então, somos está no presente, o modo é indicativo, e como o sujeito está aqui oculto é nós pertence à primeira pessoa do plural. Joinha, beleza? Virando a página, vamos lá, página 468, continuando a correção. Nós temos aí, no quadro a seguir, a personagem emprega expressões com mais de um verbo, ou seja, locução verbal, que nós já falamos também, para representar ações futuras, ações que ainda vão acontecer. Olha lá. Que um dia nossa raça pode se extinguir, que não vai sobrar um de nós na face da terra. Que locução são essas? Quais são as locuções verbais? Então, eu tenho aqui, pode se extinguir e vai sobrar.
Então, na letra A, a resposta é pode se extinguir e vai sobrar. Na letra B, como ficariam essas frases representadas por um único verbo em uma só palavra? Ou seja, eu posso substituir essa locução verbal por um verbo só? Claro que pode, é possível. E aí, fica como? Ó, número 1 fica assim, que um dia nossa raça se extinguirá. E a número 2 fica, que não sobrará. É só colocar no futuro do presente que vai dar certo, tá? Vamos ao número 7. Então, no número 7 diz assim: não vai ficar encharcado de todo, nem molhar demais os pés. Requereu paciência. A forma verbal requerer, se conjugada no pretérito mais que perfeito, apresentará a seguinte forma: letra A, porque o pretérito mais do que perfeito é aquele tá, que nós falamos na aula passada, tá? Então, requererá, porque requisera não existe, tá bom? Então, é letra A. Você poderia aí, de repente, ficar na dúvida, mas a letra B também termina com ra, só que requisera não existe, tá bom? Então, é requererá. Número 8. No modo indicativo, temos 6 tipos de tempos verbais. São eles. E aí, qual é a letra que responde corretamente a todos os tempos verbais do modo indicativo? É a letra A. Tem o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Somente a letra A responde corretamente a todos os tempos verbais que pertencem ao modo indicativo, tá? Número 9. Observe a frase. Nós ganharíamos o jogo se Marcos não tivesse sido expulso. O verbo destacado está em que tempo verbal? E aí, lembra do iria, cantaria, surgiria? Ele está no futuro do pretérito, do indicativo. Então, é a letra D. D de dado. Lembrando que esse finalzinho iria são os verbos que estão no futuro do pretérito. Número 10. Observe a frase. Júlio cantará logo após o show de Daniel. O verbo destacado está em que tempo verbal? Então, esse irá com acento no final, ele está no futuro do presente do indicativo. A gente não deve confundir o urá do futuro do presente com o urá do pretérito mais que perfeito. Por quê? O do futuro do presente tem um acento agudo, ó, tá? Então, número 10 é a letra B de Brasil, certo? E para finalizar a correção do capítulo 6, nós temos aí o relembrando. Vamos lá? Relembrar quais são os tempos verbais do modo indicativo que nós aprendemos aí. Vamos ver se você preencheu corretamente. Nós temos o presente, temos também o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, capítulo 6, nós falamos sobre os tempos verbais no modo indicativo, que são esses 6 que estão aí. Presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito e o pretérito mais que perfeito. Esses são os 6 tempos verbais que pertencem ao modo indicativo. Beleza?
Então, vamos lá falar agora do capítulo 7, vamos iniciar o estudo aí das formas nominais do verbo. O que são essas formas nominais do verbo? São formas que não são conjugadas. Elas são chamadas de formas nominais exatamente por isso, porque elas são usadas como se fossem nomes. Elas não são conjugadas, são usadas como se fossem nomes e também elas ajudam a formar as locuções verbais. Lembra que nós falamos em sala de aula que quando eu tenho uma locução verbal, eu tenho sempre um verbo auxiliar e um verbo principal. Esse verbo principal, ele vai aparecer nas frases, no texto que você está lendo ou escrevendo, em 3 formas nominais de verbo. Podem aparecer em uma dessas 3. Página 478, tá? Que formas são essas? Pode ser o particípio, gerúndio ou infinitivo. Como é que eu consigo identificar essas formas verbais? Mais uma vez, pela terminação do verbo. O particípio, você vai encontrar verbos terminados em ado, ido. Então, se eu digo cantado, vendido, está no particípio. Lembrando que o particípio é uma ação concluída. Já o gerúndio, ele termina com NDO. Então, quando eu digo cantando, treinando, vencendo, sorrindo, indica inclusive uma ação que ainda não que está em curso, está acontecendo ainda. Costuma-se muito dizer, né, o brasileiro tem esse hábito de usar, é até chamado, né, pelos gramáticos de gerundismo, usar muito gerúndio. Estarei enviando, estarei trabalhando, parece que é uma coisa que não termina nunca, por isso que é uma ação, na verdade, que está em curso. E deve-se evitar o gerundismo, né? Se você quer dar alguma informação que você tenha certeza que vai acontecer, você tem que dizer: eu sairei, eu brincarei, não estarei saindo. Parece que é uma coisa que começa e não termina nunca. Então, o gerúndio, ele termina com ando, com endo e com indo, tá? Já o infinitivo, ele vai terminar com R e vai acompanhar as vogais AR, ER, IR, tá? Ou OR, porque nós vimos aí que tem verbos que terminam em OR. Então, vamos pegar o verbo que está aqui. Se eu falo treinado, tá no particípio. Treinando, ó, o NDO. Gerúndio, treinar, infinitivo. Essas formas que nós chamamos de nominais, elas nos ajudam a compor o quê? A locução verbal. Em outras locuções verbais, elas podem ter sentidos. Que sentidos podem ser isso? Podem dar sentido de continuidade, tá? Eu continuo perseguindo, ó, continuo perseguindo. Podem dar sentido de finalização, a empresa deixou de patrocinar. Então, tem aqui a locução verbal deixou patrocinar. Indica a finalização de alguma coisa. Pode ter ideia de início, de inicialização. O técnico pôs-se a se dedicar. Então, esse pôs e dedicar é também uma locução verbal que dá a ideia de quê? De início de algo que está acontecendo. Ideia de necessidade, principalmente quando a gente usa o verbo precisar. Então, eu preciso treinar, preciso estudar. Isso dá a ideia de sentido de necessidade. Pode dar ideia também de potencialidade. Então, o verbo poder traz essa questão de dar potencial em algo que você esteja fazendo. Então, eu posso fazer, eu posso consertar, eu posso estudar. Então, é porque você tem condições de fazer aquilo. E a locução verbal pode trazer também a ideia de vontade, normalmente acompanhado do verbo querer. Então, todos querem alcançar. Então, quando você diz querem,
alguma coisa, você quer alguma coisa, porque você tem o desejo, tem a vontade, né? Não quer dizer, na maioria das vezes a gente consegue, né? Então, no capítulo 7, o que temos é isso. Eu vou pedir a vocês que abram um arquivo que tem um joguinho com perguntas relacionadas a verbo, né? Na nossa próxima aula, nós vamos fazer as atividades. Eu vou passar a tarefa para vocês, quem quiser se adiantar já pode. A tarefa é das atividades do capítulo 7. Mas hoje, não deixem de fazer o joguinho que está anexado à aula de hoje, não, tá? Um beijo grande para vocês. Até sexta-feira. Tchau!